da grande aventura de 2018, onde estive nos Estados Unidos outra vez com a equipa da Troposfera e onde produzimos o documentário No Caminho dos Tornados de 2018, ficaram ainda alguns objetivos por cumprir e o regresso aos Estados Unidos era inevitável. Tive este ano a oportunidade de me juntar ao Michael Binsky, portanto um excelente fotógrafo e mestre do time-lapse, e não pensei duas vezes, e o objetivo foi mesmo aprender mais um pouco sobre a questão das previsões meteorológicas dos fenómenos meteorológicos mais extremos e, sobretudo, aprender também mais um pouco sobre a técnica de time-lapse e como fotografar e registar estes eventos meteorológicos de uma forma com a melhor qualidade possível. Assim, a 26 de maio deste ano parti novamente rumo aos Estados Unidos, mais precisamente em direção à cidade de Denver. Aterrei em Denver perto das 2:15, mais ou menos. Fui colocar as malas no hotel e parte do grupo já se encontrava lá, nomeadamente o Brad, a Elisa e a Tracy, e fomos depois comer qualquer coisa de forma muito rápida. Começaram a formar-se umas primeiras trovoadas a sul de Denver, e decidimos ir em sua direção na tentativa de fazer uns primeiros registros fotográficos destas primeiras trovoadas. Poucos quilómetros mais a sul, paramos ali junto a uma igreja na zona de Bennett, e podemos assistir a uma primeira supercella e à sua evolução ali muito perto de nós, com uma estrutura fantástica e que deu uns registros muito, muito interessantes. Continuamos depois a seguir esta supercella em direção a este e, para o nosso espanto, começou a formar-se um pequeno tornado com origem nesta mesma supercella, com um funil muito, muito visível e que tocou o chão várias vezes, portanto com tornado mesmo no solo durante várias vezes, e fizemos a aproximação a esse tornado na zona de Watkins. Tínhamos alguma chuva e queda de algum granizo, portanto não conseguimos perceber exatamente se na altura o tornado estava no chão ou não, mas para o primeiro dia e acabado de chegar aos Estados Unidos foi uma experiência espetacular e foi um objetivo cumprido logo no primeiro dia de chegada aos Estados Unidos. Pouco depois o tornado começou a dissipar-se, continuamos a seguir estas células em direção a este e paramos um bocadinho depois para observar e registar novamente a sua evolução, onde podemos observar alguma trovada e até uma shelf cloud que se dirigiu na nossa direção. Para um primeiro dia nos Estados Unidos foi espetacular. No dia seguinte, 27 de maio, foi então o primeiro dia desta tour com o Michael Binsky, e todo o grupo juntou-se logo pela manhã ali no hotel. Juntei-me então ao Mike e ao Brett Wright e também ao Rob, à Ana e ao Kyle, que tinham chegado também já no final do dia anterior. As previsões eram propícias a condições de grande instabilidade ali para a zona de Denver ou um pouco mais a este, pelo que partimos rapidamente em direção ao sudeste de Denver e fomos almoçar ali na zona de Bennett. Logo após o almoço, ainda estávamos a acabar de comer as nossas sandes do Subway, começaram a desenvolver-se umas primeiras supercélulas ali pertinho de nós, a oeste, e começamos a acompanhar então o seu desenvolvimento, com paragens sucessivas para irmos fazendo registros dessas mesmas supercélulas. Holy crap. Yeah, it's looking nice.
mais a norte, já na zona de Strasbourg, presenciamos então a aproximação de uma boa supercélula com uma wall cloud já bem definida e com muita rotação visível. As rajadas de vento eram bem fortes na nossa direção e ficamos ali ainda uns minutos a fazer alguns registros de time-lapse e fotográficos e a presenciar aquelas belas formações. Continuamos depois a seguir para Nordeste, acompanhando a evolução das várias células convectivas que tínhamos ali a formar-se. E na zona de Stirling presenciamos uma nova supercélula com aviso de tornado e que fez as sirenes de aviso de tornado dispararem. The low level rotation is not great right now. That's broad. That's broad. I don't know why we're getting great. Yeah. That's gotta be the biggest thing. Yeah. There's the tornado right there. A lot of motion up there at the front side. Where is it? Is it? I want to shoot that. Yeah, let's get out of here. Yep. Cross towards the Sterling. Um pouco mais à frente, já na zona de Fleming, paramos novamente junto à beira da estrada para fazer mais uns registros de time-lapse e fotográficos de mais uma bela supercélula com uma shelf cloud que se aproximava de nós. We're gonna go in like a minute, all right? So get ready. Continuamos a seguir e a acompanhar a evolução destas supercélulas com paragens sucessivas para irmos fazendo alguns registros das supercélulas e das estruturas fantásticas que íamos podendo vislumbrar. Na zona de Lamar fizemos mais uma paragem para poder observar mais uma estrutura simplesmente fantástica de uma supercélula que se aproximava de nós e fizemos os registros até à chegada da chuva e da queda de granizo que nos fez abalar rapidamente. Look at the blue sky behind it. Yeah. That's insane. Um pouco mais à frente, chegávamos finalmente à zona de Imperial, no Nebraska, onde a supercélula que estávamos a acompanhar ganhava uma estrutura verdadeiramente épica.
Todos os outros caçadores que ali se encontravam ficaram completamente abismados com a beleza e com esta estrutura simplesmente impressionante que se desenvolveu perante os nossos olhos. Aproveitamos, obviamente, para fazer alguns registros, tanto fotográficos como de time-lapse, pois foi uma oportunidade única de registar uma estrutura e uma supercela simplesmente magnífica. Estrutura completamente incrível. Depois de vários minutos a presenciar esta belíssima supercela e a fazer vários registros, fomos acompanhando a sua evolução para este, à medida que ia anoitecendo. Este primeiro dia épico de caçada com o Michael Lubinsky acabou então com uma trovoada magnífica no horizonte e com um céu estrelado também no seu topo, a dar aqui um cenário simplesmente magnífico. know, dude. This could have some sprites in it, man. I mean, it's almost 11. It's getting close to like 12 hours chasing. Well, we're in a different